Olá, minha irmã, meu irmão, do Rio Grande do Sul e de todo o país. Me chamo Carlos Gomes, sou pastor há 24 anos, cristão há 34 e hoje na condição de deputado federal. Venho aqui para falar sobre um projeto de lei de nossa autoria que tramitou na Câmara Federal com o número 524/2015, que hoje no Senado tem o número de 5.100 de 2019. E esse projeto de lei, ele faz uma readequação dos limites para os templos religiosos, limite sonoro para os templos religiosos. Existe hoje uma orientação pela BNT, pela resolução do CONAMA, sugerindo limites para os templos religiosos de 45 a 35 decibéis, ou de 40, no mínimo 40 decibéis. Quem já teve acesso a um decibelímetro ou um sonômetro sabe que isso aí, numa conversa, já ultrapassa. Imagina usar som, não precisa nem usar som para ultrapassar isso. Ou seja, foi uma sugestão de alguém que ou não conhecia um sonômetro, um decibelímetro, ou então, de fato, estava mal intencionado. A questão é que essa sugestão levou várias câmaras de vereadores a estabelecer limites para os templos religiosos baixíssimos. Com isso, muitas igrejas foram autuadas, estão sendo autuadas, muitas igrejas são pedidos para elas uma adequação acústica que custa de 50 a 100 mil reais, que para muitos tem que fechar porque não consegue fazer uma adequação acústica. Aqui no Rio Grande do Sul, nós chegamos a aprovar uma lei que está em vigor desde 2008, que fez essa readequação de som. E quando aprovamos esta lei, resolvemos um problema no Rio Grande do Sul. As igrejas pararam de ser multadas, pararam de pedir adequação acústica, pararam de lavrar multas de 30 a 50 mil reais. Tudo isso nós conseguimos, mas o Ministério Público pediu que nós entrasse com esta lei a nível federal para que nós pudéssemos pacificar esse entendimento e assegurar às igrejas que elas possam ter as suas atividades, os seus cultos, as suas liturgias sem que fossem perturbadas. E foi isso que nós fizemos. A lei determina, esse projeto de lei, que na zona da cidade industrial possamos usar 85 decibéis, que é o mesmo que um ônibus e um caminhão pode emitir ao acionar o seu motor. Na zona comercial, podemos usar 80 decibéis, porque também tem muito barulho na zona comercial. Na residencial, 75. Só para os senhores terem noção, hoje, no Brasil afora, quando nós temos um município com limite melhor, chega a 65 e 70. Quando chega, a maioria é 60, 50 decibéis, ou seja, muito abaixo do que as outras fontes de ruído emitem, como caminhão, ônibus, atividade industrial, comercial. Então, uma injustiça com as igrejas. O projeto também diz que tem que ser feito 3 medições, num espaço mínimo de 15 minutos, e das 3 fazer uma média. Esta medição também não pode ser feita dentro do templo não há limite, muito menos na porta da igreja. De tudo aquilo que vazar de dentro da igreja, a medição tem que ser feita lá no ponto do reclamante. Se tem alguém que diz que está sendo incomodada pelo som da igreja, então a medição tem que ser feita lá na casa dela para ver o quanto ela está sendo incomodada, e as 3 medições também têm que ser feitas lá para que se faça a média, tire a média. O projeto também diz que o fiscal não pode chegar lá na surdina, ou como dizem alguns estados, no sapatinho, medir na calada da noite e depois dizer, olha, estava a mais o som, está aqui a tua multa. Nada disso. Para ele fazer a medição, ele tem que chamar algum representante desse templo, para ele comprovar a medição e ver se realmente estava ou não após as 3 medições e que auferir a média. Então não pode mais chegar lá na surdina e medir de qualquer maneira. Tem que constar a presença, tem que contar com a presença de um representante do templo. E também tem que descontar
aquele ruído que é emitido de fundo ou das outras fontes, descontar para que, um exemplo, se um templo está numa avenida que passa muitos ônibus, e aí naquela rua, por exemplo, o limite é 80. Se passa um caminhão e o fiscal ali está medindo, o caminhão passa 85, mas a igreja só pode emitir 80. Ele tem que descontar os 85, descontar para que não jogue o excesso emitido por um caminhão e um ônibus na conta da igreja. Então, reduzir, diminuir os ruídos das outras fontes para não confundir com o da igreja, não prejudicando a igreja. Então, nós criamos esses mecanismos para que a igreja não sofresse danos como vinha sofrendo outrora. E nós queremos pedir o apoio dos nossos parlamentares evangélicos, da bancada evangélica, pedir o apoio das nossas lideranças, porque esse projeto tramita no Senado e não nos interessa que o Senado altere o texto, altere os limites que nós estabelecemos, porque chegamos a essa conclusão depois de 11 anos de estudo, de acompanhar esse tema. E como pastor, na condição de pastor, de pregar a palavra, eu sei o que é necessário para garantir o culto, para garantir também o sossego público, sem perturbar nenhum e nem outro. Por isso, nos ajude a aprovar no Senado sem alteração nos limites já estabelecido e aprovado pela Câmara dos Deputados. Me coloco à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos. Vou deixar depois no final do vídeo os meus contatos. Caso alguém queira esclarecimento, nós estaremos à disposição. Um abraço e fiquem todos na paz.